O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para o lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhe disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes. Ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nossa liturgia de hoje, especialmente na primeira leitura e na segunda leitura, ela me faz lembrar alguns cantos. A primeira leitura me lembra um canto que cantávamos muito no seminário. Quem tiver sede, vem a mim e beba, e do seio de quem crê em ti hão de brotar torrentes de água viva, jorrando sempre sem jamais ter fim. É muito animado aqui de manhã, assim, não dá para a gente colocar toda a animação que essa música traz. Já na segunda leitura, quem nos acompanha de casa e já participa aqui de nossa comunidade há um tempo, deve recordar aquela presença marcante do Dom Assis, cantando aqui nas crismas que ele vinha celebrar. Né? Quem nos separará? Mas a que me veio em mente não foi essa do Dom Assis, e sim um canto que às vezes eu canto às segundas-feiras, quando celebramos com as famílias que perderam os seus familiares. Um canto do padre Carlos Henrique, que tem um momento assim muito forte que diz: E não há nada no céu, terra, ou até mesmo nos abismos, que nos possa separar, ou de ti me afastar, ó Deus de amor. Então, lembrei desses 2 cantos com essas leituras. Nada nos pode separar do amor de Cristo, nada. Nem mesmo a fome, nem a nudez, nem mesmo a morte pode nos separar do amor, porque o amor é maior que tudo isso. O amor é a expressão do próprio Deus agindo na vida dos seus. Exatamente por isso, nada é maior que o amor. Embora as várias realidades que nós vivamos, muitas vezes nos abatem, nos deprimem, mas o amor, ele é sempre
maior. É sempre maior. Em Deus, o amor é sempre a última palavra. Por isso, somos convidados sempre a acreditar no amor. Tem um canto também que fala disso, acreditar no amor. É preciso acreditar no amor, para que, acreditando no amor, cada um, cada uma, se coloque como instrumento desse mesmo amor. Vamos então ao Evangelho. O Evangelho já nos traz uma mensagem que precisa ser bastante refletida por todos nós. Aqui nós temos São Mateus nos contando que depois do batismo por João, aquela coisa toda, Jesus realiza um monte de sinais, uma multidão segue, e os discípulos felizes da vida. Os discípulos, os apóstolos, felizes da vida. Ali com aquela multidão que seguia o Senhor. É tão bom seguir com o Senhor nesse momento, a multidão aplaudindo, querendo sinais e o Senhor realizando sinais, ouvindo a palavra atenta e eles ali do lado, ó, que beleza. Acontece que o dia foi passando, a tarde chegando e aquela multidão tinha que comer. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus com a brilhante, terrível ideia. Queres que dispensemos a multidão para que eles possam ir aos povoados comprar comida? Por que brilhante, terrível ideia? Porque é o total descaso para com o povo. O povo estava seguindo, estava tudo muito bem. O povo estava ouvindo, estava tudo ótimo. O povo estava atento àquilo que Jesus dizia e eles ali pegando a onda naquilo que Jesus realizava. Mas e o compromisso desses discípulos com essa multidão? Se expressa de que forma? De forma nenhuma. Queres que dispensemos? Ou seja, enquanto eles nos aplaudiam, estamos aqui. Agora que eles precisam de nós, a gente os dispersa e eles vão aos povoados comprar comida. Um total descaso. Aqui a gente percebe uma expressão de igreja que não corresponde de forma alguma àquilo que o Cristo quer da igreja. E por que expressão de igreja? Esses discípulos já são igreja. Esses discípulos, os mais próximos do Senhor, são aqueles que se tornaram apóstolos. Jesus diz, não é assim não. Dai-lhe vós mesmos de comer. Nessa fala do Senhor, a gente percebe o compromisso social que a igreja deve ter para que não haja fome. A palavra fome apareceu várias vezes aqui na nossa liturgia da palavra. Várias vezes. A igreja, ela necessariamente deve colocar-se como instrumento no mundo para que a fome não aconteça. Deve se colocar como instrumento no mundo para que haja justiça social. Ou para quem não entende o que seja justiça social, para que haja menos desequilíbrio. Alguns com tanto e uma multidão com tão pouco. Com tão pouco. A gente poderia dar inúmeros exemplos disso. Nós que vivemos uma dificuldade financeira tremenda, pessoas aí se estapeando para ganhar um auxílio de R$ 600 por mês, enquanto que os bancos recebem incentivos bilionários.
Isso é injustiça social. Isso provoca ainda mais o desequilíbrio social. E a igreja deve ser aquela que busca, que promove e que cobra a igualdade. É a igualdade. A justiça social tem a ver com a igualdade de condições. Isso se expressa em todos os campos da sociedade. Em todos os campos. Todos. Na saúde, na educação, em todos os campos. Na saúde, esse desequilíbrio se manifesta quando? Quando alguém que tem dinheiro, passou mal, vem até o helicóptero para pegar. E o outro que passa mal, vai passar meses aguardando uma marcação de consulta e muitas vezes morre antes que a consulta seja feita, ou mesmo marcada. Injustiça social. Injustiça social na educação. Com essa pandemia, alguns têm total condição de aulas online, outros não têm condição nenhuma. Nenhuma. Total injustiça. Total injustiça. Então, a igreja deve dar de comer. A igreja deve ser promotora de igualdade social. Acontece que a igreja somos todos nós. Todos nós. O povo de Deus é a igreja. O povo de Deus deve ser promotor da igualdade. Deve ser promotor da justiça. Deve se compromissar de estar agindo na vida das pessoas. Mas, infelizmente, o que ocorre é que, no nosso tempo, nós vivemos uma reprise daqueles discípulos da primeira hora. Opa, está tudo muito bom, é festa, maravilha, louvado seja o Senhor, glória a Deus, aleluia. Tem dificuldade? Quereis que dispensemos a multidão? A fome do povo, a gente não tem nada a ver, a gente não pode fazer nada. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Ainda hoje, a grande maioria faz exatamente como aqueles primeiros. Isso se manifesta de muitas formas, de muitas formas. A igreja ainda hoje se coloca no mundo como um instrumento que não faz plenamente aquilo que o Senhor quer. Reprisa aquilo que foi feito pelos apóstolos manifestados aqui nesse episódio. A gente vê isso de muitas formas. De muitas formas. Em formas muito simples. Não somente no compromisso político-social de cobrar que haja equilíbrio social, porque a igreja deve se manifestar desta forma, porque ela é instrumento do mandato divino para que haja justiça no mundo, e se ela se cala diante da injustiça, coloca-se ao lado daqueles que cometem injustiça. Mao Tse Tung já nos dizia, e Mao Tse Tung, tantas pessoas já nos mostraram isso, o bispo sul-africano nos dizia isso, quando calamos, estamos do lado daquele que nos oprime. Então, há de se fazer algo. Mas nas pequeninas coisas, a gente olha para uma igreja que muitas vezes se cala diante das coisas e nada faz diante das realidades. No nosso vicariato, por exemplo, que tem aí quase 60 paróquias, quantas são as paróquias que têm um trabalho efetivo com os moradores de rua? Não vou falar o número para não deixar vocês escandalizados, mas um número pequeníssimo. Pequeníssimo. Nesse tempo de pandemia, o que se fez com as igrejas simplesmente se fechou. E aqueles que nada tinham continuaram sem nada, indo aos povoados para ver o que arrumavam.
Mas foi isso que Jesus disse que era para ser feito? Não. Dá-lhe vós mesmos de comer. Nos momentos de maior dificuldade para o povo de Deus, esse momento é o momento em que a igreja deve ser instrumento desse mesmo Deus agindo na vida do povo. Não é se calando, não é se escondendo, se omitindo, mas é se colocando como um instrumento, enfrentando as dificuldades junto com o povo. São raríssimas as situações em que a gente vê expressões da igreja agindo desta forma. Raríssimas. Pensamos igreja como apenas espaço de culto, como espaço de celebração do culto, e esquecemos que a igreja é o povo de Deus onde o povo está, e o povo de Deus que deve estar a serviço desse mesmo povo para ser expressão do amor de Deus. Como ser expressão do amor de Deus no mundo se nos omitimos diante daqueles que sofrem? Se despachamos a multidão para irem aos povoados e não nos sentimos responsáveis de dar de comer. Como ser expressão do amor de Deus quando nos calamos diante da matança dos índios, se nos calamos diante das várias realidades em que o povo simplesmente é abandonado. Isso no Brasil e no mundo. Como ser expressão do amor de Deus quando a nossa omissão é uma negação desse mesmo amor? Penso que ao iniciar esse mês vocacional, neste domingo, dia do Senhor, em que celebramos também pelos ministros ordenados, bispos, padres e diáconos, creio que este evangelho do Senhor é para nós, ministros ordenados, mas não somente para nós. É para todo o povo, mas para nós de forma especial, que consagramos nossas vidas ao serviço. Olha que coisa incoerente. Como consagrar a vida ao serviço e não comparecer para o serviço? Como consagrar-se para algo e não realizar este algo? A consagração do diácono, do padre e do bispo é para ser expressão máxima do amor de Deus no meio do povo. Por quê? Consagrou a vida ao serviço, tirado do meio do povo para servir a este mesmo povo. É isso que é dito no dia da nossa ordenação. Tirado do meio do povo para servir o povo. Esse tirar não é um afastamento, um isolamento, não. É tirar do meio do povo para que você possa olhar para esse povo e perceber as necessidades deste povo, porque muitas vezes estando lá no meio você não percebe, então você sai, olha e volta e age na vida desse povo, sendo sempre, esse é o ideal, expressão do amor daquele que te tirou, porque ninguém sai do meio do povo, é o Senhor que tira, que mostra a realidade, como fez com os profetas, como fez com Abacuque, com Amós e com tantos outros. Tira, mostra e volta. Mostra também a sua realidade divina, como fez na transfiguração. Mostra a sua divindade. E diz depois, volta. É lá, junto do povo, é junto das pessoas que deveis agir. Então, penso que esse domingo é para nós esse momento rico de reflexão, para que a gente possa retomar
porque o tempo todo nós temos essa possibilidade, todos nós, de retomar a consciência. Eu digo com toda certeza, meus irmãos e minhas irmãs, é melhor errar tentando acertar do que simplesmente nos acomodando e calando diante de uma realidade que nos oprime. Vivemos dias difíceis, vivemos realidade muito cruel. Quantos são os bispos do Brasil? Não sei. Quantos são? Não sei. Mas são muitos os bispos no Brasil. Numa carta que cobra respeito mínimo da autoridade máxima do país, apenas 112 assinaram. Apenas 112. Quando todos deveriam assinar. Todos deveriam assinar. Porque diante de um ato iníquo, diante de uma injustiça, calar-se é estar ao lado daquele que comete a injustiça. Padres e diáconos, que também assinaram. Por enquanto, apenas 1.058. Esta carta que foi assinada tanto pelos bispos quanto pelos padres, não é nenhuma afronta ao governo. É uma carta muito suave até, que cobra respeito à vida das pessoas. Não assinar, não estar compromissado, é simplesmente dizer, deixa a multidão ir aos povoados. Deixa. Enquanto estava tudo bom com o povo, nós estávamos com ele. Mas agora que está ruim, deixa eles irem. Se eles conseguirem sobreviver e voltarem, nós estaremos aqui. Mas é isso que é a igreja que o Senhor quer? Essa é a igreja que o Senhor instituiu? Ou Ele instituiu a igreja para ser expressão do amor junto à humanidade? Todos nós devemos estar compromissados com a justiça. Todos nós devemos estar, para além de atitudes eventuais, devemos estar imbuídos de sermos expressão do amor no mundo. Mas expressão do amor em letras maiúsculas, garrafais, expressões do amor na vida, tomando especialmente a defesa daqueles que mais sofrem. Estar com o povo quando tudo vai bem e dispensar o povo quando tudo vai mal, não é o que o Senhor quer. Me alongo. Entre aquela multidão, alguém dispõe de 5 pães e 2 peixes. Reparem vocês como nós queremos que o Senhor faça sinais em nossa vida, mas nós não damos elementos para que o Senhor faça. Um menino dá os pães e os peixes. Gente, um menino. Uma pessoa fragilizada, até pela sua condição, é quem dá os pães e os peixes. Será que naquela multidão, que o evangelista diz aqui depois falando dos que se alimentaram, 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Que absurdo! Como não contar as mulheres e as crianças? Se foi um menino que deu os pães, não contaram com aquele que deu a materialidade para que o Senhor pudesse realizar o milagre. A nossa história é uma história de muitas omissões, de muitas negações. Até quando vamos continuar nos omitindo e negando? Pois bem, será que entre aqueles 5.000 homens não tinha ninguém com alguma coisa no seu embornar, como diria o meu pai, na sua sacola? Com toda certeza tinha gente,
Com toda certeza tinha gente com coisa que podia ter dado. E os próprios discípulos, será que eles também não tinham? Também se omitiram. Eles estavam acostumados a ir com o Senhor daqui para ali. Com certeza eles tinham. Queriam dispensar a multidão sem nem partilhar o que eles tinham. Mas aquele menino, que ninguém dava nada por ele, e talvez ainda hoje não deem nada por ele, porque muitas pessoas na nossa sociedade são taxadas como aqueles que nada têm a dar. Vivemos numa sociedade que invisibiliza as pessoas. Ele deu os 5 pães e os 2 peixes. E aí se pergunta, mas por que ele deu esses 5 pães e os 2 peixes? Porque ele confiou no amor. Ele foi o único que ouviu a pregação do Senhor. Aquela multidão era uma multidão de ouvidos fechados, de corações fechados, endurecidos. Somente aquele menino foi atingido pela pregação de Jesus. Nem os discípulos foram, mas aquele menino foi. Aquele menino foi flechado pela pregação amorosa de Jesus. E ao sentir o amor manifesto na fala do Senhor, ele dispõe de tudo que ele tinha. Ele só tinha aqueles 5 pães e os 2 peixes. E ele não foi mesquinho. Ele não foi mesquinho, porque ele poderia dizer, e todos levantariam a mão para dizer, é justo. Ele poderia dar 2 pães, 3 pães, 4 pães, 1 peixe, metade. Ele poderia dividir o que ele tinha, mas ele não fez. Ele não fez. Ele deu os 5 pães, ele deu os 2 peixes, sem nem ter a certeza de que receberia alguma migalha. Repare como que é diferente quando você confia no amor, quando você se abandona ao amor e que você se desapega da sua pequena segurança. A única segurança desse garoto eram os pães e os peixes. E ele dá aquilo que ele tem. Nós queremos que o Senhor realize sinais prodigiosos em nossa vida, sem nos desapegarmos, sem darmos o que temos, e ainda nos sentimos no direito de cobrar Deus. Apenas um entendeu a pregação do Senhor. Apenas um respondeu ao amor de Deus, professo em Jesus, com uma atitude de amor. Apenas um, numa multidão enorme. E quantos foram os cestos que sobraram, cheios de pedaços? É aí que a gente precisa chegar. A essa confiança que nos faz compromissados com a justiça, compromissados com o outro, abertos e disponíveis de coração, partilhando a própria vida. E quem tem que motivar isso, quem em primeiríssimo lugar tem que confiar no amor e ser expressão desse amor, como foi esse menino, é a igreja. No mundo, a igreja deve ser sinal do amor, como foi sinal do amor esse menino. Não podemos de forma alguma ser no mundo a expressão nefasta daqueles que queriam dispensar as multidões. Que o Senhor possa abençoar a coragem, a disponibilidade e a ousadia daqueles que confiam verdadeiramente no amor e se colocam como instrumentos desse mesmo amor. Assim seja.